Olá, boa noite. Terça-feira, dia 23 de julho, o Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que é destaque na nossa edição de hoje. Padrasto é preso acusado de manter um relacionamento e arquitetar a fuga com a enteada de apenas 13 anos. O governo federal anuncia que vai liberar o saque de parte do FGTS e os capixabas já fazem planos de como vão usar o dinheiro. População de pessoas em situação de rua no estado preocupa. A Prefeitura da capital realizou mais de 3.000 abordagens somente neste ano. E na entrevista de estúdio falamos sobre a lei que instituiu o Cadastro Estadual de Pedófilos. E tem também as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, o Link Espírito Santo já está no ar. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha e obrigado pela sua companhia. Muito boa noite para você. O governo federal decidiu liberar um saque emergencial de R$ 500 nas contas do FGTS a partir de setembro. E essa liberação é uma das formas encontradas pelo governo para estimular a atividade econômica em um momento em que o PIB, infelizmente, está praticamente estagnado. O seu Geraldo já é aposentado, mas tem sim quantia guardada no fundo de garantia. Agora, infelizmente, a gente fala de uma situação triste que a gente vê todos os dias nas ruas. São as pessoas que moram ali nas calçadas, nas praças das cidades. Fabiana, a população de rua em Vitória é de mais ou menos 300 pessoas, mas o sistema de assistência acaba sobrecarregado porque a maioria busca ajuda justamente aqui na capital. Não é difícil encontrar pessoas que estão morando nas ruas do Espírito Santo. Agora, mudando de assunto, nos próximos dias terminam as férias de julho e milhares de estudantes retornam às aulas aqui no Espírito Santo. Com isso, também cresce a preocupação quanto ao transporte escolar. Mas será que os pais conhecem as regras para esse tipo de serviço? Nós vamos direto a Colatina conversar com o Altemar Collin e a Tainara Lebarque, que nos trazem mais informações para a gente. Boa noite, Altemar, Tainara. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. O assunto de hoje é o transporte escolar. Aqui em Colatina, algumas escolas já retornaram do recesso do meio do ano, outras retornam na próxima semana. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Uma boa noite a todos. Voltamos agora à Vitória. Obrigado, Altemar e Tainara, pelas informações. Uma boa noite para vocês também. Assunto importante, né, que a gente está tratando aqui no Link, é dessa questão da segurança das crianças no transporte escolar, né? Isso, tem que tomar cuidado porque as crianças não sabem se defender, né? Sempre tem que ter alguém orientando ali, procurando o melhor pelo bem-estar delas. É verdade, é importante que os pais tenham bastante atenção na hora de contratar o transporte escolar, né? Vejam aí a reputação, enfim, se tem casos na internet relatados, se a empresa, ela, enfim, é segura, né? E não vai causar transtornos para frente, né? Isso, exatamente. Principalmente a documentação e aquela faixa do Detran que tem ali do lado, né? É verdade. Bom, a seguir aqui no Link nós vamos falar sobre os casos de pedofilia. Uma lei que acaba de ser sancionada cria uma lista estadual de pedófilos aqui no estado. É bem rápido, a gente volta já. Estamos de volta com o Link. Um padrasto foi preso acusado de estuprar e manter um relacionamento com a enteada de apenas 13 anos. Os dois chegaram a fugir juntos antes da guarda da menina ser entregue ao pai. Mas o abusador planejava uma nova fuga com a adolescente. A prisão do acusado foi feita nesta segunda-feira em um bairro de Cariacica, na Grande Vitória, pela Superintendência de Polícia Interestadual de Captura. O Espírito Santo registra, em média, 3 casos de pedofilia todos os dias. Um assunto que demanda realmente a atenção dos pais. Para conversar um pouco sobre isso, a gente recebe hoje aqui no estúdio o ex-delegado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, atualmente deputado estadual, Lorenzo Pasolini. Deputado, bem-vindo ao Link. Obrigado Fabiano, obrigado Anne, boa noite também aos telespectadores. Prazer recebê-lo aqui, deputado. Para a gente falar desse assunto tão sério, né, em especial a questão da pedofilia, nós vamos falar sobre a criação de um cadastro, né, que o senhor criou agora lá na Assembleia, um cadastro estadual de pedófilos, mas antes vamos falar sobre os casos da pedofilia. 3 casos por dia, Sim. É assustador isso. São números absolutamente assustadores e que e demonstra claramente que é uma necessidade maior de intervenção. Não só por parte do Estado constituído, mas também por parte das famílias, porque infelizmente em sua maioria são crimes que acontecem na proximidade do lar,
ou dentro de casa, ou com um amigo, ou com um parente, alguém que tem uma relação de proximidade com a vítima, que já conhece a vítima. Então isso assusta ainda mais, porque são crimes perversos e que deixam consequências na vida de crianças e adolescentes. São vítimas muito jovens e que carregam esse trauma praticamente durante toda a sua fase, até a fase adulta em alguns casos. Agora, deputado, como que entra essa lei agora? O que você pretende melhorar a partir da criação dessa lei? Isso. A partir da nossa experiência lá na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, durante quase 4 anos e meio, ficou claro que nós tínhamos que ter medidas que tornassem a investigação mais rápida, mais célere, mais eficaz. Nós tínhamos que chegar mais rápido aos autores desses crimes. E o que nós queremos para o telespectador entender com esse cadastro? A partir do momento em que surgiu um crime dessa natureza, um estupro ou um crime sexual envolvendo criança, a polícia já vai poder consultar no banco de dados quem são as pessoas que foram condenadas por esse crime naquela região, por exemplo. E aí já vai ter a foto, já vai ter o endereço, já vai ter o telefone, toda a qualificação, tudo que ela precisa daquele sujeito, chegando até um ponto a ter o DNA extraído desse sujeito. Então você vai ter, por exemplo, mais facilidade de investigar. Se você tem esse banco de dados todo devidamente alimentado e à disposição da polícia, com certeza absoluta, serão mais crimes elucidados e em menor tempo. Então o objetivo é acelerar essas investigações quando se trata, aliás, de crime de pedofilia. Exatamente. O objetivo é a rapidez, no sentido de que surgiu um caso de abuso em determinada região, primeiro nós vamos consultar quem já praticou esse crime naquela região. E a partir daí, então, as investigações vão prosseguir. É melhor, isso eu garanto, pela nossa experiência lá, é melhor do que começar do nada. Deputado, é importante a gente enfatizar para o telespectador também que não vai ser qualquer denúncia que vai levar a pessoa a estar nesse cadastro. É isso mesmo, é só a partir dos condenados, é isso mesmo, essa né? Colocação é muito importante, Anne e telespectadores. Esse banco de dados ele vai sendo alimentado a partir do momento em que houver a condenação daqueles autores de crimes. Então, não é uma denúncia, não é um simples fato, uma ligação para o 181, por exemplo, que vai fazer com que o nome dele conste lá. Nós não queremos isso. Nós temos que ter segurança jurídica e garantir também o direito de todo cidadão. Então esse banco de dados será alimentado a partir da condenação com o trânsito em julgado, ou seja, aquele momento em que não cabe mais recurso. O sujeito já foi condenado, não cabe mais recurso e ele vai então, o nome dele passará a constar desse cadastro de banco de dados. É uma garantia tanto para o cidadão, para as famílias capixabas, mas também nós temos que garantir o direito do investigado. Deputado, o que leva uma pessoa a cometer um crime de pedofilia? Esse fato, Anne, eu me perguntava durante todos os dias e a cada prisão. Nós tínhamos uma média quase de 3 prisões por semana. Por que um cidadão vai delinquir e tem coragem de praticar um crime dessa natureza? Sinceramente, eu ainda não cheguei a uma resposta, mas a Organização Mundial de Saúde diz que menos de 3% dos acusados de crime, dos condenados por crimes contra a criança e adolescente, com esses crimes de natureza sexual, são doentes, possuem uma moléstia, uma doença mesmo. Os outros 97% não possuem nenhum tipo de moléstia, não são considerados doentes de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E aí seriam vários fatores, distúrbios comportamentais, desvio de conduta, desvio de caráter e, em alguns casos, até facilidade, porque alguns diziam para mim, olha, eu pratiquei esse crime porque era uma criança indefesa e eu era um adulto que tinha superioridade física, então eu reduzia aquela criança através da força física, ela não tinha como se defender e vinha praticar. Mas eu, assim, friso, só 3% são doentes. Os outros 97% são criminosos da pior estirpe, da pior qualidade. Detalhe que é um tipo de crime que gera aí um vestígio, né? Uma coisa que a criança leva para o resto da vida. Não tenho casos, por exemplo, de adultos hoje, mulheres já constituídas, que não conseguem constituir uma família. Mulheres hoje que não conseguem manter um relacionamento estável, não conseguem se casar porque trazem esse trauma de um relacionamento que, na verdade, não se estabelece porque ela teve uma relação sexual forçada. E aquilo gera um trauma que, com certeza absoluta, deixa marcas indeléveis e traz para a vida toda. Por isso que a gente bate tanto nessa necessidade, nesse foco da prevenção, nesse foco de atenção, nesse foco da família estar atento e de a sociedade participar. A segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Falando sobre isso então mesmo, deputado, para quem está em casa, tomar cuidado com os filhos, quais são as medidas que os pais ou outros parentes, familiares têm que adotar? Primeiro é o diálogo. Isso o telespectador tem que entender. O diálogo é fundamental dentro de casa. A criança, mesmo que ela não fale, ela dá sinais. Por exemplo, a questão da queda do rendimento escolar, aquela criança que tinha notas boas, que só tirava notas boas,
que se posicionava bem na sala, que era participativa e que passa a partir de um dado momento a não ter mais um bom relacionamento na escola, porque ela sofre também e ela se torna um vegetal, quase um aspecto pré-depressivo. Essa criança precisa de uma atenção especial e aí é fundamental também a participação dos professores. Outra questão, aquela criança que passa a ter crise de choros, sem uma explicação num primeiro momento plausível, a família não consegue identificar, também é um sinal muito importante. A criança que passa a se alimentar compulsivamente e ela passa a ingerir alimentos como ela não fazia antes. Ou uma criança que tem comportamento regressivo, ela perde a sua autonomia. Por exemplo, a criança já tomava banho, já usava o banheiro, já fazia as alimentações sozinha e com o passar do tempo ela regride. Ela passa a se comportar como uma criança de idade anterior. Isso é muito comum e isso indica claramente que essa criança precisa de ajuda. Então o papel das famílias é fundamental. Diálogo, orientação, maneiras de preservação e de cautela. Principalmente, e acho que é importante frisar para o telespectador, nas redes sociais. Os pais têm que dialogar, têm que falar com os filhos, orientar o uso das redes sociais, se for assim permitido pela família, se a família permitir, que oriente e criar mecanismos de controle, senhas, aplicativos de vigilância, isso tudo é fundamental para que o abusador não tenha sucesso. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao deputado estadual Lorenzo Pasolini, nosso convidado de hoje aqui no Link, falando sobre essa questão, infelizmente, num caso de pedofilia, o Espírito Santo registra cerca de 3 casos todos os dias, um número muito elevado, enfim, e foi criado por isso o Cadastro Estadual de Pedófilos para ajudar nas investigações desse tipo de crime. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a atenção, uma boa noite a todos, uma ótima semana. Obrigado mais uma vez, deputado. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias aqui no Link Espírito Santo. É um instante só. Estamos de volta com o Link, já vamos direto a Linhares conversar com o Cláudio Alves, que nos traz mais informações sobre uma casa que foi incendiada lá no município. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Anne. Olá, Fabiano. Boa noite para vocês. Boa noite a quem nos assiste. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu volto à Vitória. É com você, Anne. É com você, Fabiano. Boa noite. Obrigada, Cláudio, pelas informações. Bom, na próxima quinta-feira é comemorado o Dia do Motorista, mas durante toda essa semana o SESC Senat já está desenvolvendo ações nos terminais de ônibus da Grande Vitória. E quem traz mais informações pra gente é o repórter Vitor Zucolotti. É isso mesmo, Dia do Motorista, motorista que tem que ficar muito atento, não só você que está dirigindo para a sua segurança, mas também para a segurança do próximo. Obrigado, Vitor, pelas informações. Agora nós vamos direto a São Gabriel da Palha com a Renata Satini e a Yasmin Ferretti, que mostram pra gente a prisão de um dos traficantes da capital que estava agindo lá na região. Boa noite para vocês, Renata e Yasmin. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Então, essas foram as notícias de hoje aqui de São Gabriel da Palha. Voltamos com vocês aí no estúdio em Vitória. Obrigada, Renata e Yasmin, pelas informações. Bom, a seguir aqui no Link você fica por dentro de mais notícias de outras regiões do estado. Link Espírito Santo sempre ligado em você. Estamos de volta com o Link e nós vamos direto a São Mateus. Moradores interditaram o acesso ao balneário de Guriri pedindo melhorias para o bairro Liberdade, onde antes funcionava um lixão. E nós vamos até lá conversar com o Ferreira Júnior e a Aline Oliveira, que nos trazem mais informações sobre esse caso. Boa noite para vocês aí em São Mateus. Boa noite, Fabiano, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Voltamos com vocês em Vitória. Obrigado, Ferreira e Aline, pelas informações. Boa noite para vocês. Agora vamos direto a Cachoeiro Itapemirim conversar com o Samuel de Fraga, que nos traz mais informações sobre um acidente envolvendo um caminhão com rocha lá no município e também sobre o Festival de Artes Cênicas que acontece lá na cidade. Boa noite para você, Samuel. Olá, Fabiano. Olá, Anne. Muito boa noite a vocês e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Policiais civis e militares prenderam um assaltante durante a operação em Castelo. De Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à Vitória. Anne, Fabiano. Obrigado, Samuel, pelas informações. Cultura e festa lá no sul do estado, né, Anne? E muito legal, as atividades inclusivas aí, diversas, né? A população deve estar bem feliz com essa programação. É verdade. Cachoeiro está de parabéns pela iniciativa. Parabéns.
Bom, agora nós vamos a Aracruz, onde a prática do cosplay, até difícil de falar, tem feito a cabeça dos jovens e ainda é novidade na cidade. É verdade, Ana. A Natália Fornaciari foi até uma feira geek e mostra as curiosidades pra gente. Boa noite pra você, Natália. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. E esse foi o destaque de hoje aqui de Aracruz. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Natália, pelas informações. O link de hoje vai ficando por aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E se quiser conferir mais notícias sobre o que a gente falou aqui hoje mais cedo, é só acessar o nosso jornal online simnoticias.com.br. Uma boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite para você de casa e até amanhã. Record News, informação para você crescer.